Oi, Adriano. Oi, tia Monique. Tia Boa noite. Adriano, boa noite, a paz, que Paz. alegria estar com você aqui. Muito Graças a obrigada Deus. por ter aceitado esse convite, né, por estar aqui. Eu estou conhecendo o Adriano aqui, gente. Eu não conheci o Adriano assim, né, de ver, tá pelo Facebook, pelos trabalhos lindos que ele faz, que eu só fico assim olhando, falo, gente, é muito talento, né, num homem só. A bonequinha, gente, lá dos meus grupos do WhatsApp, foi ele que fez. As pessoas me perguntam, quem fez essa bonequinha sua? Eu falo, foi tia Adriano Mota. Aí eu mando o seu contato e falo, procura ele, que ele faz para Procura você. ele. Uma bênção. Hoje chegou aqui meu material, ó, que eu tinha comprado com ele. Ó, ele vai falar aqui, ó, o jogo do plano da salvação. Olha que lindo, gente. E esse livro aqui, ó, que eu estou curiosa para ler, ó. Jogos, brincadeiras, dinâmicas, gincanas e Olimpíadas de memorização do versículo. Maravilhoso. Já dei aqui uma olhada, já vi que tem muita coisa boa. Por um preço super acessível que vocês poderão estar adquirindo. Ele tem muita coisa boa, gente. Ele tem um site. Adriano, fala aí um pouquinho de você. Se apresenta aí para a gente começar. Boa noite, gente. Graça e paz. Deixa eu organizar aqui. Isso. Então, eu sou tio Adriano, né? Eu sou aqui da cidade de João Pessoa, no estado aqui da Paraíba, uma linda cidade aqui. Sou apaixonado pela minha cidade, pela minha terra. Sou da Igreja Batista Missionária, certo? Ministério Conquistar, ali com o pastor Antônio Egito, é meu pastor, e a sua esposa, pastora Neide. E eu estou ali naquela igreja desde 2011, né? Desde 2011 eu estou na igreja, mas no Ministério Infantil desde 2014, que foi quando Deus me resgatou mesmo assim, separou para o ministério. E aí eu estou lá ajudando lá na obra, lá, no Ministério Infantil desde 2014. Glória a Deus. Muito bom. Estou muito feliz, viu, por você estar aqui. Gente, a internet é algo maravilhoso mesmo, né? Eu aqui do Rio de Janeiro, falando com o tio Adriano da Paraíba, numa conferência online. Né? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, Adriano. A gente Né? está falando assim, né? Mas Assim, Deus foi ele faz as isso. coisas, né, acontecer. Verdade, Infelizmente, o mundo está vivendo um caos, né? Passou por um caos verdade. e está voltando a se recuperar aos poucos. Mas, por outro lado, né? Deus nos presenteou por esse momento, né? Talvez se não tivesse essa quarentena, dificilmente as pessoas Verdade. poderiam estar atentas para essa questão de conferências, congressos online. Verdade. E Muita realmente une as pessoas, né? Porque vou dar um exemplo. Já recebi alguns convites, né? Do Rio, São Paulo, para estar ministrando nesses estados, cidades, mas a distância é muito longe, aí quando colocar as despesas, realmente nunca dá certo. Então, assim, realmente Deus me presenteou particularmente, né, ter esse momento assim. Então, Ai, que benção, que benção. Então, Adriano, eu vou estar, então, fazendo uma oração por você, para a gente estar iniciando essa palestra. Amém? Eu vou orar por você, tá bom? Amém. Para a gente começar. Deus amado, Deus querido, ó Pai, nós te adoramos, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esse dia, Senhor, em nossas vidas, Pai, por nossa saúde, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Obrigada, Pai, por essa semana de conferência, Pai, mais essa semana, mais um dia de conferência, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por todos que participaram até aqui, por todos que estão aqui nesse momento online, Senhor. Abençoe cada um, Pai. E também te peço que abençoe a vida, Senhor, do tio Adriano Mota, que está conosco nesse momento, Senhor. Lá na Paraíba, Deus, que o Senhor abençoe o tio Adriano, Pai, sua esposa, Senhor, o seu ministério, Senhor, o seu trabalho, ó Deus. Ó Pai, abençoe o tio Adriano Mota nesse momento que estaremos aqui junto, Pai, na conferência, Senhor. Que seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, vou deixar contigo. Agora o tempo é todo seu. Amém? Amém. Quando for para colocar os slides, você me avisa que eu coloco para você, tá? Pronto, tá certo. Perfeito. Certo. Então, é, eu,
Primeiramente, eu quero dizer que eu amo esse conteúdo, né, que foi separado para estar passando para vocês. Na verdade, não tem como separar o meu ministério, né, desse conteúdo, né, tão importante. Eu acho muito importante, tanto que 99% das palestras e treinamentos que eu dou vai ser sempre baseado com essa temática, né? Então, assim, primeiramente, me perdoe se eu gaguejar, alguma coisa assim, eu não estou acostumado a esse tipo de conferências online, mas Deus vai nos ajudar, em nome de Jesus. Então, gente, em 2014, Deus me chamou para o Ministério Infantil, né, da minha igreja, e aí eu entrei justamente na parte dos juniores, né? Então, de cara eu me apaixonei, certo? Foi uma paixão, assim, Deus foi algo tremendo mesmo. Então, assim, desde então eu percebi, logo de início mesmo de cara, eu percebi que trabalhar com crianças e particularmente juniores, né, uma faixa etária bem mais assim, esperta, né, aberta, não é tão simples assim. Então eu percebi que eu teria que me reinventar a cada aula, a cada domingo. E aí eu percebi que jogos, né, era uma estratégia excelente. Então, desde os primórdios, as primeiras aulas que eu comecei a praticar os jogos, né, separar jogos e atividades lúdicas para o ensino bíblico. Então, assim, eu percebi, pronto, sem falar que de cara, né, eu conquistei os alunos, porque, assim, é muito difícil um homem chegar numa classe de juniores, aí tinha muitas meninas, né, era 80, 90% de meninas, e uns 10% de mim. Para você ter a minha primeira classe, assim que eu entrei, acho que tinha umas 8 meninas e 3 meninos no máximo, assim. Então, assim, a proporção de meninas é sempre maior. Então, assim, para o sexo masculino se torna um pouco mais difícil, né, de agregar essa situação. Mas aí Deus me deu essa estratégia de jogos, né? Desenvolver, dava lição, separava um tempo para uma dinâmica, um jogo legal, interessante, e graças a Deus sempre deu certo, né? Deus nos ajudou sempre nessa questão. E aí começou, tá? Ideias, pesquisando na internet, jogos lúdicos, tranquilo, mas eu vou falar um pouco, né? Porque não tem como falar disso sem falar do que eu já desenvolvi já para o Ministério Infantil. Percebi, vou falar com um pequeno testemunho para vocês poderem entender. Tá? Certa vez, ao entrar na sala de aula, os juniores, já tinha um grupo de crianças, né, lá me esperando, e lá quando eu entrei percebi que elas estavam fazendo algo, ou seja, elas estavam, na verdade, estavam brincando com algo. Quando me aproximei, era um jogo de tabuleiro, tá? Mas era um jogo de tabuleiro bem diabólico mesmo, era um jogo de tabuleiro de bruxa, né? Tinha várias bruxas, onde as bruxas, onde o jogo em si tinha várias atividades, ensinando a fazer poções, e a arte em si do jogo, era bem diabólica mesmo, uma coisa com castelo, casas assombradas, cemitérios. Eu lembro, assim, bem vago, assim, mas eu lembro que era um jogo bem sombrio mesmo. E isso em plena igreja, isso em plena sala de aula, né? E tava entrando para iniciar a aula e deparei com essa situação. Resumindo, perguntei de quem era o jogo, a menina disse que ela tinha ganhado do pai, né, pais separados, e ela foi passar o final de semana com o pai comprou para ela e ela botou na mochila e automaticamente levou para a igreja sem a mãe saber. Eu recolhi o jogo, expliquei que não era apropriado esse jogo e falei com a mãe dela mais tarde, a mãe dela deu um sumiço, né, no jogo. Isso foi no domingo. Na segunda-feira de manhã, tá, eu estava indo para o trabalho na moto e o sinal fechou e Deus me inquietou tremendamente sobre aquela situação que eu passei na sala de aula. Automaticamente, é como se Deus tivesse se aberto na minha cabeça e jogado todas as ideias, né, de um projeto maravilhoso que eu estava falando para vocês. Mas eu vou mostrar aqui bem rapidinho. Né? Alguns conhecem, outros não. Ó.
um jogo tabuleiro com as 5 cores, né, do plano de salvação. E esse Deus me deu na moto, no trânsito, e quando cheguei em casa, depois do trabalho, eu comecei a sentir no computador. Aí entrou uma questão que eu não comentei, que eu sou design gráfico. Antes de ser professor, eu sou design gráfico, né, minha vida particular e profissional também. Aí eu peguei todas as informações, né, do plano de salvação e desenvolvi o jogo. No domingo seguinte, eu levei o jogo, imprimi ele numa folha, peguei tampinhas de pasta de creme dental e pintei, comprei as tintas e pintei nas 5 cores para fazer os pinos, né? E levei para a sala de aula, aí sim. A partir daí, as crianças começaram a aprender o plano de salvação através de um tabuleiro, né? Que Deus usou aquela situação passada, domingo passado, para poder que eu pudesse ter uma inspiração divina em relação a esse jogo. Aí, a partir daí, começou. Foi ideias atrás de ideias, jogos atrás de jogos, né? Hoje, esse jogo, como eu mostrei para vocês, ele já alcançou diversos países, já alcançou mais de 50 mil crianças evangelizado, porque é um jogo que evangeliza. A ideia do jogo, principalmente, é evangelizar, apresentar as 5 cores, plano de salvação, da criação, né? Falando sobre a pessoa de Deus, falando sobre a consequência do pecado, aqui, consequência do pecado, sangue de Jesus, e as 5 cores, enfim, do plano de salvação. E aí, pronto, a partir desse jogo aí, eu não tive mais sossego, né? Porque foram várias e várias ideias, sempre relacionadas ao uso do lúdico para o evangelismo. E é sobre isso a nossa palestra de hoje, né? Tia Monique, pode iniciar com os slides aí, por favor, tá? E eu vou estar explicando um pouquinho sobre dinâmicas, jogos, né? Dinâmicas, jogos, gincanas, com ênfase no ensino bíblico para as crianças. Tá? Então, vamos lá. Dinâmicas, tá? Como eu falei, desde a primeira aula, né? Eu entendi que agora eu sou professor, agora eu estou no Ministério Infantil. Eu procurei sempre estar pesquisando algo diferente. E aí eu descobri as dinâmicas infantis, né? E aí eu vou estar falando um pouco sobre o que é dinâmica. Se você já conhece, amém. Se você já trabalha, graças a Deus por isso. Mas se você não conhece dinâmica, né? Não sabe a importância da dinâmica dentro da sala de aula, espero que esse treinamento de hoje possa abrir sua mente, assim como abriu a minha e como tem aberto de várias pessoas em relação a esse assunto. Mas, primeiramente, o que é dinâmica? Vamos lá. São recursos, né, que, quando utilizados no momento oportuno e na medida certa, tornam o ensino mais atraente, participativo, criativo e os seus efeitos marcantes e duradouros. Ou seja, além de marcar, vai ser mais duradouro, vai passar mais tempo na cabecinha e no coração da criança. Outra definição bastante legal. As dinâmicas bíblicas, né? Aqui a gente está falando de dinâmicas bíblicas, são atividades que vêm sendo muito utilizadas para a evangelização de crianças em células, EBDs, encontros e em qualquer atividade que os versículos da Bíblia ou os temas do Evangelho sejam utilizados para passar um ensinamento, uma mensagem de fé e amor. Pronto. Resumindo tudo isso, dinâmica é fundamental na sala de aula, tá? A dinâmica, ela vai ajudar nossas crianças a serem mais participativas, a gravar mais as atividades, seja ela memorização de versículos, seja ela uma introdução, né? Que geralmente a dinâmica ela antecede a introdução da lição. Ou seja, se você está falando sobre Jesus e a pesca maravilhosa, né? Então, se você consegue desenvolver uma dinâmica, trazer uma dinâmica que antecede esse tema, as crianças vão compreender melhor na prática, a importância daquela mensagem. Então, existem 2 tipos de dinâmicas, tá? A primeira é a de quebra-gelo. Pode descer mais o slide. O que é a dinâmica de quebra-gelo?
são aquelas que aplicamos quando o grupo ainda não se conhece. Para as mesmas favorecem a integração dos participantes. Podemos usá-las em EBFs, encontros bíblicos e gincanas. Vou focar aqui um pouquinho. Bem, quando se deve usar uma dinâmica de quebra-gelo? Quando você não tem nenhum contato, né? Quando é o seu primeiro contato, né, com aquelas crianças, tá? Ou se tem um exemplo, está iniciando um ano letivo, né? E você percebe que tem muitas crianças novatas, né? Tem muitas crianças novatas. É legal também você estar aplicando uma dinâmica de quebra-gelo, porque aí, como o próprio nome diz, né? Quebra-gelo, então assim, todo mundo se conhece ali na hora. Existem várias dinâmicas, vários tipos de dinâmica de quebra-gelo para, tipo, aprender o nome, decorar o nome do coleguinha do lado. Então, tem várias opções, tá? E só dar uma pesquisada legal na internet que você vai encontrar. Esse é um tipo de dinâmica. O outro é a que é mais utilizada, que é a dinâmicas, né? São dinâmicas de grupo. Essas dinâmicas são ferramentas, né, na qual a interação entre as crianças do grupo é fundamental no aprendizado, ou seja, suas características a tornam, né, mais atrativa. Como eu falei, né, se você está dando uma lição de um certo tema, um exemplo, a criação, cara, quando eu tenho uma dinâmica bastante legal que eu tenho não, né, eu já usei no caso, né, já peguei sobre isso, sobre a criação. Antes de preceder a lição, né, eu entreguei, quando eu dei essa aula aos meus juniores, eu entreguei massa de modelagem minhas crianças e pedi para que elas pudessem fazer um bonequinho de massa o mais parecido com elas, com a própria, fazer a sua imagem de semelhança. Ou seja, claro que ninguém conseguiu. E aí eu entrei para a lição dizendo que Deus conseguiu, né? Deus fez, né, cada um perfeito, nossos olhos, nosso nariz, né, nossos braços, tudo perfeitinho assim, porque ele é o nosso criador principal, não é? Então, assim, eu explico, através dessa dinâmica, as crianças puderam entender um pouco melhor sobre a criação, né? Então, isso aí foi só um exemplo que já passou comigo, eu estou trazendo para vocês perceber como é importante uma dinâmica introdutiva, né, antes de iniciar a aula. Essa dinâmica pode ser vai depender muito do seu contexto atual, né, da quantidade de crianças, do local, certo? Vai ver lá na frente, e também, principalmente, do tema que você está estudando, né? Lógico, existem dinâmicas que requer mais recursos e outras dinâmicas que, com coisas simples, você consegue resolver. E aí vai algumas dicas importantes. Tá? Primeiro, definir muito bem qual o objetivo da dinâmica de grupo e também saber que ela tem hora para começar e para terminar. Vou falar um pouco sobre esse tópico, tá? E eu vou dar um exemplo também. Se você tem uma hora de aula, por exemplo, né? Você tem uma hora com as crianças, é o tempo da administração, ou 2 horas, enfim, mas vou trabalhar geralmente 1 hora. E você separa um tempo para dinâmica, e essa dinâmica aí você requer de 8, né, a 10 minutos, por exemplo. E você prepara tudo, projeta direitinho, mas na hora você vê que aconteceu alguma coisa que atrasou, né? Ou seja, perdeu muito tempo na dinâmica. Então você tem que se orientar, tá? Você não pode deixar ela passar muito tempo. Lembre-se, ela tem hora para começar e hora para terminar. Se é uma dinâmica de 10 minutos, por exemplo, você não pode estar 15, 20 minutos, porque você está roubando o tempo de outra coisa importante, da lição bíblica, do louvor, do ofertório, e até mesmo dos jogos e das brincadeiras que a gente vai falar lá na frente. Tá? Então, lembre-se, se for trabalhar com a dinâmica, lembre-se, primeiro ponto, define. Ela vai começar de tal hora e vai terminar de tal hora, tá? Outro ponto, é importante ficar atento se a dinâmica de grupo está dando certo ou não.
Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Você prepara uma dinâmica, separa os materiais, e resolve, organiza tudo, planeja tudo direitinho em casa. Quando chega na hora, você percebe que a interação das crianças não foi positiva. Faltou algo e as crianças não pegaram o ritmo da dinâmica. Tá? Você tem que tomar um chá, né, de Semancol e dizer, não, chega, parou. Interrompe ela, passa para o próximo objetivo da sua aula, louvor, lição, para não perder tempo, né? Sabem que tempo é importante. Então, se você vê que a dinâmica não está fazendo efeito, né? Aqui, se está dando certo ou não, ok? Se estiver dando certo, continua. Se não estiver dando certo e você vê que só está perdendo tempo, encerre, tá? Para não ter um desgaste, não perder tanto tempo precioso podendo ser usado em outra coisa. Então, é importante ficar atento a essa dica, se a dinâmica está dando certo ou não. Outro ponto é escolher bem o local, tá? Onde realizar a dinâmica, que local, o espaço físico. Vou dar um exemplo aqui bem legal. Se eu tenho uma sala pequena, tá? Que mal os meus alunos conseguem ficar em pé, um exemplo, né? Infelizmente, a gente sabemos que acontece isso devido à estrutura das igrejas. Então, se você quer trabalhar uma dinâmica, você não pode pegar uma dinâmica que vai fazer com que as crianças saiam correndo pela sala, né? Não tem como. Então, você tem que procurar dinâmicas que elas possam fazer com papel, com lápis, sentada, alguma coisa assim. Agora, se sua sala de aula é grande, ou você tem um espaço extra na sua igreja, tipo um ginásio, dependendo da ocasião, se for em BF, e você tem um espaço legal para trabalhar, lógico que você pode ter condições de trabalhar, aproveitar melhor todo o espaço. Então, fique atento à questão do espaço físico. A melhor dinâmica é aquela que vai se adequar à sua realidade, tá? Seja de tempo, de espaço, tá? E de quantidade de crianças também, isso é importante. Então, o espaço físico é fundamental você ficar atento a isso. Se você seu espaço grande, então pense numa gincana numa dinâmica que você consiga aproveitar bastante do espaço. Se seu espaço é pequeno, espaço físico é pequeno, então veja dinâmicas que você consiga fazer aproveitando o espaço que tem. Outro ponto, né? Grupo máximo de 20 participantes, tá? Isso é importante. Tipo, se eu tenho uma sala de aula e eu tenho 20 alunos, perfeito. Até aí tá tranquilo. Até aí eu tenho condições de gerenciar, tá? Minhas crianças. Passou de 20, já fica mais difícil. 25, 30 crianças, você precisa de auxiliar. E mesmo com auxiliar, é recomendável que você faça subdivisões de grupo. Tá? Um exemplo, se eu tenho 25 crianças, eu posso fazer 5 grupos de 5. Ou 2 grupos um de 12 e um de 13, por exemplo. Né? Se for número ímpar, fica mais difícil. Mas se for número par, 26, 13 e 13, 2 grupos. Primeiro eu faço com uma parte, a dinâmica, e depois eu realizo a outra parte. Porque assim, as crianças vão compreender melhor. Né? O grupo não vai estar muito extenso, muito grande, né? E a sua mensagem, a sua voz vai alcançar ela de uma forma mais efetiva. Quando o grupo é muito grande e você tenta passar mensagem, a possibilidade das crianças ficar espessas, né? Dispersas assim, sem estar prestando atenção, é muito grande. Então, se o grupo for muito grande, você divide, faça subdivisões, tá? Porque é o feedback, né? Como tá no texto aí, vai ser esperado. O feedback que você tanto precisa vai ser esperado. Então, qual a idade ideal para as crianças participarem de uma dinâmica? Pergunta legal. Dinâmicas de grupo, né, para maternal e crianças com até 4 anos, para ela muitas vezes fica difícil compreender as regras envolvidas, tá? Pensando pequena, porque dinâmica tem regras, tá? Você não pode fazer isso, você pode fazer isso, você tem tantos minutos,
você tem que ir até lá no outro ponto, pegar o versículo enfim, são regras, são ditadas por você. Então, crianças pequenas, elas não vão conseguir compreender. Então, para elas, tá? Se torna muito difícil essas regras. Então, o ideal é que você aproveite o tempo com brincadeiras, né? Com brincadeira de rodas, com música, movimentos, né? Ou seja, alguma atividade mais interessante e que procure alcançar um resultado legal. Aí, eu não vou me aprofundar nessa área porque eu não trabalho muito com crianças pequenas. Na verdade, não trabalho, nunca tive a oportunidade de trabalhar com crianças pequenas, né? Tem 4 anos. Então, assim, eu não posso estar falando assim, entrando em detalhes de um assunto que eu não tenho muita experiência. Se for já os maiores, não. Já os maiores é o meu mundo. Então, é isso. Lembre-se. A importância de trabalhar, separar as idades. E, para concluir essa parte de dinâmica, né, as dinâmicas de grupo podem ter diversas finalidades, como, por exemplo, a motivação, a busca pelo trabalho em equipe, né, e também para a apresentação, como quebra-gelo, e também, que é também o famoso quebra-gelo, né? A apresentação que também é o famoso quebra-gelo. Então, é isso. Se você não trabalha com dinâmica, procure, né, estudar um pouquinho mais sobre isso. E se você já trabalha, procure melhorar ainda as suas opções que você tem no momento. Além das crianças, muitas vezes você vai precisar, né, ou pode precisar, de uma dinâmica para reunião de pais ou até mesmo de professores, tá? Então, assim, é muito importante você procurar a dinâmica que vai se adequar à sua realidade, ao seu momento, né, às suas crianças, ou, dependendo se for para pais, se você quer trabalhar uma questão de comportamento das crianças, enfim, você vai trabalhar, ver qual a dinâmica que se encaixa melhor, que tem um objetivo melhor, que vão entender melhor essa situação. Então é isso, gente. Essa parte dinâmica é uma parte, cara, que eu gosto muito mesmo. Tanto quando eu dou treinamento presencial, também tem algumas dinâmicas para os professores, e também quando eu estou com as crianças em algum evento assim, é importante quando eu estou dando uma aula assim, e eu vejo que a dinâmica cai bem, também eu uso bastante. É isso aí, tia Monique. Em relação à dinâmica, tá tranquila aqui. Pronto, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão dos jogos, a importância de jogos, a importância do lúdico, né, no ensino bíblico, no ensino infantil. Então, qual a importância dos jogos na sala de aula? O jogo, a brincadeira, tudo isso pode ser útil, né, para estimular o desenvolvimento do aluno e não pode ser visto apenas como diversão. Muito bom esse tópico, porque se você pensa que quando a gente fala de jogos, é só dar um brinquedo, um jogo às crianças e deixar elas lá se divertindo, pulando, enfim, e esquece delas, você está totalmente errado, tá? Não é para ser visto apenas como diversão. Diversão é secundária, tá? Você tem que pegar o objetivo do jogo, né? Daquela atividade e transformar, pegar a Bíblia e jogar dentro desse material. Se você conseguir fazer isso, você vai estar tendo futuramente, e logo em breve mesmo, em semanas, resultados incríveis com seus alunos. Então, lembre-se, não use jogos apenas para diversão. Use com uma finalidade de evangelismo e, principalmente, discipulado. Ensinar a palavra de Deus. Tá? Por meio do jogo, a criança se relaciona com a outra. Tá? Olha como é importante. Ela vai aprender a ganhar e a perder, a respeitar a ordem da fila, né? A aceitar as frustrações e a expressar as suas emoções. Sabemos que no mundo de hoje, quem tem filhos, eu ainda não tenho, mas sabe que é muito difícil ensinar valores como esse, né? Perder e ganhar, essa geração, ela não quer saber de perder. Na verdade, o ser humano não quer saber de perder. Mas essa geração, ela só quer tá por cima e tá ganhando. Então, o jogo, a importância do jogo, ela tem que passar para as crianças, ó, você perdeu agora, mas na próxima rodada você pode ganhar. Só basta se esforçar, prestar atenção.
Então é isso. Como é importante, né, os jogos na sala de aula. O jogo propicia um ambiente favorável ao interesse da criança. Ela se sente desafiadas pelas regras impostas e por uma situação imaginária, tá? Eu vou falar agora particularmente de juniores. Juniores são uma classe muito competitiva mesmo. Então, quando eu utilizo jogos dividindo a sala de aula em dois, nossa, parece que tá tendo uma guerra na sala de aula, porque eles não querem perder pro outro time. Então, assim, eles se sentem motivados, né, a estar procurando os versículos, estar respondendo, e precisamos pegar essa motivação gerada pelo desafio de jogos, né, e aproveitar ao máximo mesmo, para estar ensinando as crianças. Eu vou estar falando um próximo tópico sobre um material que eu desenvolvi muito legal, que tem tudo a ver com essa questão de motivar as crianças, tá? A utilização de jogos no aprendizado bíblico. A utilização de jogos no aprendizado bíblico na vida da criança. Ou seja, o jogo é um impulso natural da criança, funcionando assim como um grande motivador, tá? Ou seja, como eu falei anteriormente, se você pegar o jogo, a atividade lúdica, e transformar essa atividade em uma motivação para que a criança possam ler versículos, procurar versículos, ler a Bíblia, fazer atividades extras, nossa, você vai ver que a realidade da sua sala de aula vai ser outra, tá? Essa questão de jogos dinâmica, ela ainda, infelizmente, ela ainda tem sofre, né, um grande preconceito por parte de muitos professores de Ministério Infantil, tá? Porque, infelizmente, eu sei que ainda tem pessoas que pensam que na sala de aula é sagrado, então lição bíblica, louvor, lição bíblica, ótimo, perfeito. Mas se você conseguir arrumar um espaço de tempo para que no final possa agregar a utilização de jogos, você vai ver que tudo que você ensinou através do louvor, da lição bíblica, vai ser fortalecido como um cimento, né? Os jogos vai ser como um cimento para fortalecer aquele alicerce ali, que as crianças vão sair da sua sala de aula com mais entusiasmo para voltar na próxima semana, e se tiver desafio durante a semana, de estar procurando esse desafio na Bíblia. Então, assim, use bastante a utilização de jogos. A criança, através do jogo, também vai obter prazer e realizar um esforço espontâneo e voluntário para atingir o objetivo do jogo. Tá? Depois eu falo do meu joguinho e falo sobre algumas experiências que eu já passei com eles. O jogo favorece a aquisição de condutas, tá, cognitivas e desenvolvimento de habilidades como coordenação, destreza, rapidez, força e concentração. Olha só quantas vantagens os jogos têm. São várias vantagens, né? Mas aí posso acrescentar aí memorização, posso acrescentar aí atenção também. Então, são vários benefícios, tá? Então, o jogo mobiliza esquemas mentais, estimula o pensamento e a ordenação do espaço, do tempo e espaço. Ou seja, dependendo do jogo que você está usando, né, da atividade lúdica que você vai realizar, precisar de espaço grande, as crianças vão ter uma noção de espaço, de tempo. Eu preciso correr tanto para chegar até do outro lado, então eu preciso correr mais, eu preciso correr menos. Tudo isso vai beneficiar o desenvolvimento cognitivo das crianças. Tá? Então, não é só questão, aí não se trata só questão espiritual. Além da questão espiritual, também existe a questão física, a questão de coordenação, que vai automaticamente estar ajudando o desenvolvimento dos alunos e das nossas crianças. Então, atividades suplementares. O que são? São modelos de abordagem de ensino integrado dividido em 3 partes. Tá? Isso é muito legal. Então, quando você pega uma atividade
e consegue dividir nessas 3 partes direitinho, se torna bem atrativo a atividade para as crianças. Primeiro, o aquecimento, né? Uma pequena apresentação ou atividade rápida, né? Para cativar a atenção das crianças e prepará-las para os ensinos da Bíblia que virá a seguir, né? Resumindo, vai ser uma pequena dinâmica mais animada, por exemplo, que antecede a lição bíblica. É tipo um aquecimento, como o próprio nome diz. A consolidação é uma brincadeira ou atividade construtiva planejada para reforçar os conceitos principais, tema, objetivos ou detalhes da história bíblica que foi contada. Normalmente, a consolidação envolve bastante atividade física e alguns equipamentos simples, e aí a gente vai estar vendo daqui a pouco sobre equipamentos. E, por último, a conclusão. O que é a conclusão? É o resumo de tudo que foi ensinado. A conclusão faz a ligação entre o aquecimento, história bíblica e a consolidação. Resumindo isso, o jogo ele pode ser a conclusão de toda a aula. Lição bíblica, dinâmica, lição bíblica, louvor, e o jogo vai ser a conclusão, concluindo todo o seu planejamento em sala de aula. Então, são atividades, e isso está dentro das atividades suplementares. Pode passar, por favor. Deixa eu ver se tem mais. Pronto. Regras. Se é jogo, então precisa de ter regras, tá? É preciso, é necessário que haja regras simples, de fácil compreensão e execução, para que se torne divertido, seguro, funcional e educativo. Tá? Se não tiver regras, vai virar uma bagunça. As crianças não vão entender o que você vai querer passar. Uma criança vai querer fazer na frente da outra. Uma criança vai querer chegar na frente da outra, passar da linha e não era para ter passado. Ou seja, tem que ter regras e regras simples, tá? De fácil compreensão. Não coloque nas regras palavras difíceis, palavras que as crianças não sabem. Tente resumir o máximo, tá? De uma forma de ser mais claro, né? Para que as crianças possam compreender tudo que você está falando. Porque as crianças estão preocupadas em fazer. Elas não vão dar muita atenção no que você vai estar falando. Elas vão querer, já sei. Geralmente é isso. Mas não, tem que passar regras simples, claras, que elas possam entender facilmente. Explique, né, as regras e faça perguntas para se certificar de que foram bem entendidos, tá? Você explique e faça perguntas. Entenderam? Eu falei o quê? Vocês vão fazer o quê? Perguntas e elas vão responder, né, porque elas entenderam. Se elas não entenderam, vocês reforçam novamente, tá? As regras. Antes de começar a atividade. Pergunte sempre se eles têm dúvida, tá? Isso é importante. Comece o jogo com uma ordem clara. Por exemplo, quando eu disser já, ou quando eu falar abaixar, quando eu abaixar a mão, por exemplo, são regras, né? São ordens que as crianças vão entender que, pronto, quando eu falar já, lógico, já começou. Se você tiver um apito, ou quando eu apitar, enfim, deu para entender, né? Quando eu abaixar a mão, são regras, né, que as crianças vão estar observando você para saber que vai ser dado início à brincadeira ou jogo. É preciso ser consistente na aplicação das regras e firme com os infratores. Pode passar. Isso quer dizer o quê? Tipo, se você fala as regras e diz que não pode ser feito, e uma criança faz, você deve chamar atenção, se for valendo ponto. A equipe vai perder pontos, né, pela infração. Você tem que ser rígido, tem que ser imparcial, tem que ser justo, né, para com os times que estão envolvidos, né? Porque se uma criança faz e não é punida, né, entre aspas, punida na competição, o outro time vai ter direito, e aí vai virar uma verdadeira, assim, desculpa a palavra, uma verdadeira bagunça. Aquela atividade que você passou a semana toda planejando, chega na hora, infelizmente, não
não teve o efeito desejado simplesmente porque não teve pulso firme na hora de tomar as decisões necessárias e as punições necessárias. Tá? Então, regra tem que ser cumprida. Deixar bem claro para as crianças. Participação. Jogos são feitos para serem jogados e não para ser vistos. Tá? É melhor evitar jogos que exijam das crianças movimentos, né, transversais ou em velocidade. Movimentos transversais? Aqueles movimentos diagonais. Tá? Vem uma criança de um lado, criança do outro. E lógico que pode ocorrer colisões entre elas, né? E aí vai ser um grande problema se as crianças se machucarem e precisar de primeiros socorros ou até mesmo ir parar no hospital. Então, assim, evitem jogos que as crianças façam atividades transversais ou em velocidade muito alta, verifique o piso, se é escorregadio, verifique os calçados das crianças, se os tênis são escorregadios. Faça uma visão ampla do que você tem no momento na sala de aula, porque às vezes você prepara uma brincadeira, mas na hora as crianças estão com, um exemplo, com roupas inadequadas, por exemplo. Ou, geralmente acontece com as meninas, né? As meninas vão de vestidinho, tá? E as brincadeiras podem gerar um certo tipo de desconforto. Então, assim, evite brincadeiras que exijam esse tipo de... que possam, né, acontecer esse tipo de constrangimento ou até acidentes. Então, é bom criar uma estratégia para interromper um jogo e estabelecer a ordem quando necessário, tá? Ou seja, o jogo está começando, de repente virou uma bagunça ali na hora, e aí você com palavras, né, você vai estar explicando nas regras, tipo, estátua, todo mundo vira estátua, ou congelar, são palavras de comando. Então, assim, é bom sempre você estar preparado com essas palavras, e suas crianças estar atentas que essa palavra pode ser usada a qualquer momento, tá? Porque quando tiver um movimento, acontecer algo, né? Sabemos que crianças é muito de repente, então, palavras assim vai lhe ajudar bastante a voltar, né? A restabelecer a ordem quando necessário. Cuide bem das crianças menores ou das que tenham necessidades especiais. Se possível, planeje brincadeiras em que a participação dessas crianças seja diferente do envolvimento das outras. Ou seja, se você tem crianças menores e você vê que essas crianças podem se machucar ou podem sofrer alguma coisa ou não vai entender melhor, então procure fazer uma brincadeira, um jogo extra, né? Deixa uma pessoa responsável pelos menores e você fica com os maiores dando conta. Contagem de pontos. É muito importante, tá, gente? Eu coloquei essa parte aí, principalmente quando a gente for falar de gincanas. E quando eu faço gincanas, geralmente tem 5 times diferentes. Então, assim, é muito difícil você só decorar. Então, a contagem de pontos é importante. Tipo, a atividade tal, a brincadeira tal, vale 10 pontos. Então, assim, é importante que você cria algo legal. Eu tô falando isso aqui é mais para que quando é em sala de aula você dá para ter o controle numa caneta, no papel. Acho que não vai ter problema nenhum, não. Mas quando tem muitas crianças envolvidas, separa uma equipe, uma pessoa para fazer essa contagem de pontos. Se possível, deixe um visual bem grande, cartaz grande, ou se você tiver condição de fazer um placar eletrônico, ou placar manual mesmo, com folhas enormes, você vai trocando a pontuação time A, time B, vai trocando. Isso aí é bastante importante, porque como aqui vai falar o primeiro ponto, né, que seja administrado por um adulto, nunca por outra criança, tá? Ou por uma pessoa responsável, que seja imparcial, de preferência, se for uma gincana e o pai estiver presente, jamais um pai de uma criança que está envolvido. Então, assim, separa uma pessoa íntegra para ser imparcial, sem poder oferecer vantagem a ninguém. Então, deve ser fácil, né, a compreensão, e preferencial visual, como eu falei. E outra coisa, todo e qualquer esforço das crianças deve ser mencionado e parabenizado, tá? Se você está fazendo um evento e tem um campeão e um vice, parabenize os dois. E aí depois eu falo algo
legal para que eu fiz e deu super certo para vocês. Não vou falar agora. Quando eu realizei a gincana, né, eu preparei premiação para todo mundo, tá? Premiação para todo mundo, lógico. Premiação de campeão, a medalha era diferente, de vice era diferente, mas todo mundo saiu com os mesmos prêmios, tá? Só a diferença é que tinha gravado campeão e primeiro lugar e segundo lugar. Então, assim, seja imparcial, né? Parabéns a todos, veja o esforço de cada um, porque sabemos que as crianças vão dar o máximo, né, nessas atividades. Então, assim, quando elas vê que foram reconhecidas, isso é muito legal, tanto para a criança como para a gente também, adultos, né? Então, não esqueça disso. Seja imparcial, mas também seja justo e parabenize a todas as crianças em cada atividade. Outro ponto importante é equipamentos, tá? Praticamente todos os jogos pedem algum tipo de equipamento. As crianças gostam de segurar, carregar e esconder coisas. Quase tudo pode ser usado nos jogos, desde que sejam objetos seguros, tá? Deixe de lado qualquer item que possa ser usado como uma arma, ou seja, qualquer item que possa vir trazer prejuízos, danos físicos a outras crianças, por favor, não use objetos assim, tá? Use equipamentos fáceis de ser montados, né? Desmontados e transportados. O ideal, né? Mas isso aí é uma realidade que nem todo mundo tem, é que cada igreja ou cada departamento tenha um estoque de objetos seguros e versáteis para ser usado nos jogos. Mas se não tiver, você faça a sua escolha dos seus objetos, sempre olhando a questão da saúde, da integridade física das crianças, tá? Você não vai poder pegar dar um exemplo, uma barra de ferro pontiaguda e usar para segurar uma corda, por exemplo. Isso é um risco que você está tomando, está correndo desnecessário, tá? A qualquer momento a barra pode virar e furar alguma criança ou até mesmo um adulto. Então, evite, preste atenção no que você vai estar usando, tá? Use corda, cones, bola. Eu gosto muito desse aqui, ó. Separei aqui, ó. É meu megafone, comprei na internet. Então, desde 2015 que eu tenho ele. E para você não ficar sem a voz, né, dando as regras, é só você ligar e falar. E elas vão prestar atenção. Eu mostro com calma para vocês. Pode passar, Tia. Deixa eu ver se tem mais. Pronto. Então, é isso. Essas aí minhas informações. A parte de jogos está ok. Eu vou falar um pouco agora. Pode tirar, Tia, do slide, que vou falar um pouco de gincana. É bem básico mesmo. Então, acho que até aí ficou bastante explicado, né? Acho que ficou legal a explicação. Se você tiver alguma dúvida, depois você pode estar me chamando no privado aí, através das redes sociais, que eu posso estar tirando, né, qualquer dúvida. E agora eu vou falar um assunto muito top, tá? Que era o meu sonho realizar, era uma gincana bíblica. Não tá aqui comigo, infelizmente, ela fica na minha igreja, mas eu desenvolvi juntamente com um amigo uma máquina de torta na cara, né? A máquina de passo ou repassa, onde as crianças apertam o botão, né? Eu faço a pergunta, a criança que sabe aperta o botão e aí acende as luzes e a buzina começa. É uma loucura só, tá? Se você quiser ver vídeos aí, tem nas minhas redes sociais, Face, Instagram. E a primeira gincana que eu fiz foi muito loucura mesmo. Foi uma ideia assim, vou fazer uma gincana e pronto. E aí, eu falei com um amigo meu, eu disse, rapaz, que na época que a gente era da mocidade da outra igreja, ele fez uma máquina bem simples mesmo, ele é engenheiro, mas na época ele era só eletricista, ele fez uma máquina bem simples mesmo, com aquelas lâmpadas incandescentes ainda, e aí fez só para os jovens. Aí eu lembrei dessa situação, eu falei com ele, ele disse, mano, tu precisa de uma máquina daquela. Esse é o que eu faço, mas eu quero fazer uma máquina mais top.
Aí passou a lista de peças para mim, peças eletrônicas, eu comprei, comprei no site, em vários sites de eletrônica, e aí ele montou para mim uma máquina, porque eu não tenho, ela não, infelizmente, ela fica na igreja, para locomoção dela eu prefiro deixar na igreja, eu só uso mais na igreja. E aí a gente passou 9 meses fazendo ela aos pouquinhos, devido à faculdade dele, devido a eu estar na faculdade também sem tempo, ele fazia, quando a gente tinha tempo ele fazia, chega, comprava uma peça, ia fazendo. E aí eu resolvi fazer uma gincana bíblica. Na época eu tinha 16 crianças, cara. 16 juniores. E aí eu preparei as perguntas, preparei a temática, né? E passei para eles estudando, né? Então, se você for preparar uma gincana, prepare para realizar daqui a 2 ou 3 meses, porque aí você vai ter 2 meses ou mais para incentivar e para ajudar as suas crianças a aprender, né, o conteúdo que você vai estar aplicando na gincana. Então, 16 crianças, aí eu comprei medalhas personalizadas, fiz medalhas, preparei as tortas de chantilly, foi preparar as tortas de chantilly, aí foi muita loucura mesmo, era tanta criança, e os pais foram ver também, e 16 crianças eu tinha, para você ter ideia. No dia, eu não sei o que foi aquilo não, foi 33 crianças no dia, olha só, de aluno só tinha 16, mas foram 33 crianças, alguns convidados dos meus alunos, né, que eu pedi, se você tiver alguém que quiser trazer, é só dar o conteúdo para eles estudarem em casa, estudar com vocês. E foi o que aconteceu, foram 32 crianças, né, de outras bases também, outras congregações da gente, também mais próximas vieram, e nessa historinha, das 16, 5 crianças começaram a frequentar a salinha de aula, ou seja, depois da gincana, a gente ganhou ainda mais 5 crianças durante um bom tempo, até elas virarem adolescentes, pré-adolescentes. Então, foi muito legal. Foi uma diversão. Nossa, acho que foi em 2015, não, janeiro de 2016. E foi muito bacana, porque as crianças, elas se prepararam para isso, né? Ou seja, elas sabiam que ia levar a torta se errasse. E era muito interessante, porque muitas vezes as crianças sabiam a resposta, mas o medo de errar, né? A adrenalina fazia com que elas errassem. Mas tio, eu sei. Eu disse, mas agora não dá mais não, agora você vai levar torta. Aí a outra criança ia lá e metia torta na cara. Então, assim, a gincana, ela é muito top. Se você conseguir organizar na sua igreja, organizar uma estrutura legal, tá? Vale super a pena. Isso aqui, eu vou falar um pouco mais na frente. Foi um presente que Deus me deu, é o meu livro, o primeiro livro, onde eu falo justamente sobre isso. Deixa eu mostrar aqui. Aí, jogos, brincadeiras, né, gincanas, dinâmicas. E aqui eu explico melhor, né? É um dos conteúdos meu do livro, como organizar uma gincana com ênfase. Bastante legal, tá? E também tem aqui, ó, que eu vou falar agora, as Olimpíadas de Memorização de Versículos. As Olimpíadas foi um projeto que eu desenvolvi para meus alunos juniores, que consiste no seguinte: foi no ano de 2016, em plena Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? As Olimpíadas mesmo, que de 4 anos tem. Então, quando eu vi os anúncios, Olimpíadas, e a ficha caiu. Por que não as Olimpíadas de memorização? Aí eu escrevi as Olimpíadas, e deixei guardadinho, e aí eu comecei a elaborar para aplicar com as minhas crianças. Resumindo, eu não vou falar muito sobre ele não, tá? Porque é um assunto exclusivo do livro. No livro eu falo como organizar o passo a passo, tá? Então, eu vou dar uma abordagem aqui de como é importante, como funciona. Qual o objetivo das Olimpíadas? As Olimpíadas é uma variação da gincana, tá? A diferença é que não é temas bíblicos, sim versículos. Então, eu separo 20, 25 versículos, 30, você que separa, forma uma listagem, né? Só com a referência, livro, capítulo e versículo. Entrega a criança e
pede para ela estudar os versículos e memorizar, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo, Efésios 6, enfim. E as crianças, a ideia é essa, que as crianças em casa tenham o costume de procurar os versículos, né? E memorizar os versículos, referência e o seu significado. E aí, como a Gicana, se organiza, né, as Olimpíadas com 2, 3 meses, que é o tempo que as crianças precisam para memorizar, até antes, vai depender da realidade de cada igreja, de cada professor. E aí você vai organizar as Olimpíadas com atividades lúdicas, forçando as crianças a recitarem os versículos, né? Então, as crianças pulando corda, e aí recitando o versículo. Criança pulando corrida de saco e recitando versículo. E aí as crianças vão estar se divertindo no dia, mas ela teve uma preparação de 2 a 3 meses, dependendo da sua organização, para poder estudar, né, ler e memorizar os versículos. Então, assim, é um projeto muito top. As pessoas que já organizaram, já passaram feedback mega positivo também. Infelizmente, eu não estou conseguindo fazer mais, porque meus juniores já foram embora. Às vezes eu só tenho 3, 4 juniores. Mas quando a gente conseguiu realizar, foi um sucesso também. Então, fica aí uma dica para você estar usando atividades lúdicas no seu ministério. Tá? Eu sei que eu acho que eu deve ter falado bastante, mas é um assunto bastante extenso mesmo. E às vezes é um assunto de uma tarde toda, por exemplo, né? Que aí eu vou estar, quando eu estou em treinamento presencial, eu vou estar mostrando tipos de dinâmicas, passando realmente para os professores. Então, assim, quem sabe uma oportunidade, né, de estar todo mundo reunido e eu não posso estar fazendo a mesma coisa. Mas é isso, tá? Fico muito feliz de você estar aqui presente. Deixa eu esperar um pouco. Então é isso. Foi bem demais, foi muito bom. Gente, olha, adquira esse livro aqui, ó, do Adriano, olha aqui. Olha, ele apresentou esse livro, tem ideias aqui, eu estava folheando, que o meu livro chegou hoje. Né? Eu comprei com ele, chegou hoje. O livro e o jogo do Plano da Salvação. Chegou hoje, ó. Já tô de olho na camisa dele, já estou de olho em outras coisas. Porque é muito bom, gente. Olha só, eu falo isso porque eu sou assim, praticante, né, dos jogos e das dinâmicas no Ministério Infantil. Então, quando eu descobri essa parte dos jogos, né, para recapitular o ensino, né, das dinâmicas e tudo isso, eu não quero outra vida. Por quê? Porque as crianças amam isso. Entendeu? As crianças amam. Eu perdia um tempo fazendo atividade de papel que você não tem noção. Aí era atividade de papel para as crianças pequenas, para o jardim, para o primário e para os juniores. E aí você tem que pegar na internet, você tem que filtrar o que você está pegando na internet, porque tem coisa errada. Imprimir folha. Exatamente. Comprar lá. Exatamente. Estava falando disso com você hoje, né? Então, assim, gente, quando eu descobri as brincadeiras, né, as dinâmicas, tudo com foco bíblico, né, eu não queria outra vida, eu não quero outra vida. E eu falei assim, desde então, já tem o quê? Já tem muito tempo. Já deve ter uns 3 anos. Que com os juniores e primários da minha igreja, eu só faço jogos. Eu não sei mais o que é dar atividade no papel. Não sei, nem quero saber. Porque eles amam, eles são apaixonados. E eu também, porque eu sou uma pessoa competitiva nessa questão dos jogos, assim, eu fico, assim, maravilhada vendo eles jogando, sabe? E olha só, gente, é uma competição sadia. E essa competição sadia, quem explica, né, e quem mantém o equilíbrio ali somos nós. Então, não é criar competição no sentido, né, o Adriano explicou aqui, no sentido de criar briga, né, de criar contendas. Não, é uma competição sadia. Né? E com os pequenininhos, Adriano, eu não faço.
Grupo contra outro grupo, um contra o outro. Não. Com os pequenininhos, eu faço todo mundo contra mim, entendeu? É legal. Porque aí eles ficam um ajudando o outro, é muito engraçado. Fica um ajudando o outro, as crianças do jardim. Aprendendo hoje, ó. As crianças de 4 a 6 anos. Eles ficam um ajudando o outro e falam, a resposta é essa. Aí eu falo, acertou, 1-0 para vocês. E assim, é algo muito legal. E você falou a questão da pontuação, acho muito interessante isso. Eu faço com a pontuação, e essa pontuação, gente, ela é boa, porque, principalmente com os maiores, né, com os juniores, o primário é a partir de 7 anos. Mas a partir do primário, assim, os juniores, quando você fala que tem pontuação, você tem uma carta na manga. Por quê? Porque durante o culto, né, ou durante o evento ali que estiver acontecendo, aquela criança, né, que não estiver se comportando, aquele grupo, né, que não está se comportando, perde ponto. Então, isso ajuda na disciplina. E quando você fala que tem um jogo lá no final do evento, né, do culto, tarde alegre, seja lá o que for, eles ficam antenados no que você está falando, eles vão querer responder tudo certinho. Então, assim, façam jogos, né, com o livro do Adriano, para que você tenha mais ideias. O Adriano é um servo muito criativo, é um tio criativo. Eu sei porque eu vejo o trabalho dele. Eu ainda não comprei tudo, mas vou comprar em nome de Jesus. Eu vejo o trabalho dele, as artes, ele faz arte, né, Adriano? Para camisa, ele vende camisa com estampas exclusivas, estampas lindas. Olha, essa daí eu já quero, tá? Vou entrar em contato com você no privado, porque eu já quero. Então, gente... São mais de 200 temas bíblicos. Olha isso, gente. E você falou que está desde quando no Ministério Infantil? Desde 2014? 14. Olha só, gente. Em 6 anos, o que esse servo já criou, já fez. Assim, é incrível, né? Como quando Deus ele vai usando a gente, capacitando, né? Dando criatividade, que Senhor, Adriano, continue te dando criatividade, meu irmão. Para que você possa fazer mais e mais. O que é isso aí na sua mão? É o joguinho que você tem aí. Eu só queria falar um testemunho legal que eu disse que ia falar e esqueci. Uma irmã, não conheço, ela comprou pela rede social, né? Ela comprou, quando chegou pelos Correios, aí ela mandou um depoimento muito legal. Ela disse o seguinte, o filho dela na época tinha 7 anos. Ela jogou, a criança, o filho, né, jogou com o pai 3 vezes seguida. Ganhou as 3 vezes do pai. Uau. E saiu pinoteando pela casa, pulando, falando a seguinte frase: ganhei, estou salvo, vou para o céu. Olha só. Glória a Deus. Aí você pode perguntar, mas, Teoriano, o jogo vai levar a criança para o céu? Claro que não, mas ela entendeu a mensagem que ia no jogo. Exatamente. Ela jogou, porque o jogo, você vai ver, ela tem desafios, tem que procurar os versículos na Bíblia, né? João 3,16, memorizar, ler em voz alta. Aí, isso vai estimulando e vai ensinando as crianças, né? A amarela significa o quê? Deus, a sua criação, o seu amor, a parte escura, o coração sujo do pecado. E o jogo de tabuleiro vai abrindo. Olha, gente. É só um testemunho de vários. Muito legal. Vem aqui com as pecinhas, ó. Pecinhas, o dado, o manual de instruções. Ó, vem manual de instrução. Aí tem... Esse foi o primeiro, né, Tia Monique? O que você tem. Aí depois veio o Efésios 6. A armadura de Deus. As crianças têm a mesma lógica. A criança vai jogando um dado e vai descobrindo as 6 partes da armadura, né? O cinto da verdade, coração da justiça, tudo da fé. Isso aqui vai trabalhar a questão de Efésios 6. E o último é um jogo missionário, né? Missões. Ai, que lindo! As crianças vão descobrir aqui o porquê devemos orar, contribuir e também fazer missões, né? Tanto indo, quando for chamado, ou já fazendo na sua casa, na sua vizinhança. Então, as crianças vão entender
porque devemos orar pelos missionários, porque os missionários precisam de dinheiro, né? Que podemos ser missionários que podem estar ajudando na nossa vizinhança. Enfim, o jogo vai estar ensinando. E tem outros jogos aí que está sendo muito legal. E é esse o propósito, né, Adriano? É através dos jogos, né, das gincanas, das dinâmicas, levar a mensagem, né, do Evangelho, né, levar a palavra de Deus. E é o que você falou, né? Toda igreja faz isso, né? Dá muita importância à parte da adoração, né? Do louvor, da palavra. Claro que são importantíssimos, né? Importantíssimo, mas com certeza, eu digo por experiência, com certeza, no tempo que nós ficamos com as crianças, né, na sala, no culto, dá tempo de fazer aí uns 10 minutos de jogo no final, e vocês, gente, faça e depois posta lá na página o resultado. Olha só, para você ter ideia, Adriana, eu gosto tanto disso, por isso que eu te convidei para palestrar. E mesmo fazendo culto online pelo Google Meet, eu faço jogo, gente. Aproveitar, né? Eu faço jogo. Ontem eu convidei um pastor amigo meu para estar pregando para as crianças, né? Ele é pastor de crianças. Ele pegou um quadro de giz, né? Assim, desse tamanho, e ele fez o jogo da forca, né, para as crianças estarem descobrindo quais são as palavras, né, a palavra que ele tinha colocado ali. As crianças ficaram assim, vidradas na tela. É A, é E, é B, é C, sabe? E ficaram ali. Às vezes, quando eu não consigo fazer a brincadeira, né, o jogo aqui de recapitulação do ensino, pelo Google Meet, eu tenho um grupo no WhatsApp das crianças. E eu faço as perguntas lá no grupo, para que eles possam estar respondendo. Já que não tem como eu fazer muita coisa, eu tenho que fazer pelo menos isso, né? E eu faço ela, e eles vão respondendo, sabe? Então, assim, gente, é muito interessante a gente adaptar, né, esses jogos para o nosso ministério, porque as crianças aprendem mais, né? As crianças, elas são dinâmicas, e nós precisamos ser dinâmicos igual a ela. E isso vai se tornando interessante. Eles chegam assim para mim, tia, hoje tem jogo? Eu falo, tem. Tem premiação? Tem premiação? Não sei. Aí já deixa aquele suspense no ar. Porque a premiação nem sempre a gente tem condições de dar, né, Adriano? Quando a gente se prepara com antecedência, né? Você falou, deu medalha. Gente, imagina uma criança ganhando uma medalha. Eu ia ficar feliz da vida adulta desse tamanho. Imagina uma criança, né? Então, assim, muito legal mesmo a sua palestra, amei. Eu amo esse assunto, né? Eu tenho aqui alguns livros aqui em casa de jogos, dinâmicas e tudo mais, porque as crianças gostam, né? Eu sou mãe de 2 meninos, então eu sei o quanto eles gostam e atrai, gente, essa questão das gincanas, das brincadeiras, principalmente no clube bíblico, né? Que você faz na sua casa, ou que você faz em outro local, isso vai atraindo cada vez mais crianças. E eles, sem perceber, eles estão aprendendo a palavra através desses jogos. E isso é bom demais, né? Porque é algo maravilhoso. Exatamente. Estratégias. Tem que usar a estratégia que eles colocam. Mas são jogos do mundo. Não. Pega os jogos, o que dá para aproveitar, aplica a palavra, que eu tenho certeza que a palavra vai se encaixar perfeitamente em qualquer atividade. Só basta você ter a mente de Cristo e estar atento. Tem que estar... que a oportunidade passa. Verdade. Amém. Então, Adriana, é isso, viu? Muito obrigada por vocês ter aceitado estar aqui com a gente. Obrigada por essa palestra, por todo esse ensinamento. Aprendi mais. E é tão bom aprender mais com nossos irmãos em Cristo. Estou muito grata a Deus pela tua vida, viu? Pelo seu ministério, por todos esses jogos, né, que você disponibiliza, todos os seus materiais. Gente, o site da Adriano tem cada coisa linda. Eu falo isso, eu nem conheço a Adriano direito, gente. Mas eu falo isso porque vale a pena, os preços são acessíveis, tá? Estou fazendo propaganda, não, entendeu? Porque é mesmo, tá? Então, vai lá, adquire para o seu ministério pessoal, o ministério da igreja. Eu tenho certeza que até mesmo para a sua casa. Esse jogo aqui eu comprei para os meus filhos.
né, para que eu possa estar jogando com eles. Vou comprar o Efésios, vou comprar o de Missões, e vou comprando aos pouquinhos, para que a gente tenha aqui não só jogos seculares, mas também jogos cristãos. Isso eu, como mãe, desejo para minha casa. Então, pensem com carinho sobre isso, né? E comecem a se preparar mais para essa questão dos jogos, das dinâmicas, para quando voltar para o presencial, vocês realizarem com as suas crianças. Quer falar mais alguma coisa, irmão? Não, não, tá tranquilo. Eu ia falar só. Estava procurando algo aqui, deixa eu ver se está aqui próximo. Tá. Não, tá não. Eu mostrar um jogo de cartas que eu estou desenvolvendo, justamente o Plano Salvação, mas aí tá longe. Enfim. Mas tem muitas ideias legais, tem passatempo. Passatempo com o Plano da Salvação. São muitas ideias, só acessar o site, Instagram. Tá? Certo. Qualquer dúvida aí me passa depois o link, tá? Do site, de tudo, para eu poder postar aqui na página, para o pessoal ter acesso ao seu material. E eu quero, então, agradecer mais uma vez pela tua vida, tá? Por vocês ter disponibilizado esse tempo aqui conosco. Foi uma bênção. Que o Senhor continue te abençoando, te dando muita criatividade, que venham muitos jogos, que venham mais livros para abençoar o nosso ministério, né? E que o Senhor continue te direcionando conforme a vontade dele. Amém, irmão? Amém. Obrigado pela oportunidade, Monique. Deus abençoe a todos que estão aí presentes, escutando aí. Espero que tenha ajudado bastante. Com certeza. Fico muito feliz pelo convite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchauzinho. Amém. Obrigada, irmão. Beijo. Tchau. Tchau.